Só pro Henrique ficar com medo aqui. O Henrique se cagou aqui agora. O Henrique ficou doido aqui. O que eu tô fazendo aqui? O pessoal vai descobrir que, na verdade, é o Tchorró. E máfia com o Roberto. Vamos falar da faixa equatorial. Tem muita gente pedindo pra falar sobre isso aí. Pode ser, Rubão? Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre esse assunto. Pode falar, Biola? Sim, cara. Esse é um assunto bastante interessante, né? Porque você vê nitidamente aquilo que eu falei antes. Muitas pautas identitárias dentro das coisas que às vezes atrapalham o processo. Por exemplo, o cara chega e fala, olha, não podemos explorar porque vai poluir o meio ambiente. É basicamente isso. E é o mesmo cara que está usando um iPhone, que foi produzido lá na China, poluindo pra caramba. Uhum. Ou seja, o que você tem falando sobre o meio ambiente são pessoas que não entendem sobre o meio ambiente. É o cara que quer falar sobre biologia e não sabe por onde a galinha mija. É basicamente isso. Olha, a gente sabe que as coisas são poluentes por si só. Só que você tem determinadas situações ambientais em que a gente pode utilizar medidas mitigatórias. Veja, olha que coisa hipócrita. Você tem ali a faixa equatorial, a 500 quilômetros da Foz do Amazônia, sendo explorada ali pela Guiana, pela Texaco, etc. Empresas estrangeiras que estão provavelmente, aí eu vou precisar de um geólogo para confirmar aqui, tá? Mas a suspeita que é essa, de que os caras estão ainda utilizando o petróleo por canudinho, chupando por canudinho, o nosso petróleo está indo para lá. O que acontece é que você está tendo ali na Guiana um aumento da renda dos caras de 57%. Os caras estão tirando petróleo ali, sendo explorado por empresas estrangeiras que a gente sabe muito bem que não respeitam o meio ambiente de maneira nenhuma. Aliás, vamos fazer uma comparação da Petrobras com estas empresas. Certo. O Robão acabou de mostrar lá a Petrobras preocupada em manter a taxa zero ppm. E o Rubão já trabalhou na Petrobras. Sim. Hein? A Petrobras, assim, desculpa a galera, desculpa os gringos, mas a Petrobras é a maior empresa de exploração de petróleo do mundo, a mais bem estruturada, a mais tecnológica e a que mais respeita o meio ambiente. Isso é um fato. Desastres ambientais acontecem? Desastres ambientais acontecem, ok? Você é a favor do petróleo, Henrique? Óbvio que não, mas essas coisas precisam ser transicionadas. Quem fala que você não deve explorar é o cara que está falando com iPhone, que foi feito com petróleo, inclusive. Mas o cara não sabe disso. Ele precisa de saber. E é óbvio que uma coisa não exclui a outra. É óbvio que a gente deve investir em transições energéticas. É óbvio que a gente tem várias outras fontes de energia em que a gente está investindo, etc. Mas olha quanta hipocrisia. Você tem lá na Guiana empresas que são estrangeiras, que inclusive interferiram nos processos eleitorais aqui do país, que inclusive, né, em qualquer momento podem fomentar aí mais um Sérgio Moro, etc., e que vão vir explorar aqui ao invés da própria Petrobras, ou que vai fazer a Petrobras pagar para investidor, ao invés de gerar esse recurso para a própria população brasileira. Mas enfim, tá lá essa galera explorando pra caraca. Se tiver um vazamento, vai dar merda aqui, vai dar merda na Amazônia. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão lavar as mãos. É isso que vai acontecer. Nada. E não para por aí não, porque o Brasil, por exemplo, pega petróleo cru da Guiana e devolve refinado para eles. Olha que loucura. Então, quando a gente acha uma bacia que basicamente é um novo pré-sal, não é que é pré-sal, tá? Mas basicamente vai resolver a grande demanda do uso de produção de combustível. O novo pré-sal? Ela não é um pré-sal, mas ela teria uma quantidade absurda. Né? Volume. Cara, as especulações são de que o Brasil poderia gerar uma renda suficiente para virar a nova Suíça. É claro que isso teria que ser bem empregado, etc. Hoje, a gente está aqui, velho, e a gente está falando aqui sobre o meio ambiente, etc., mas a gente tem que lembrar que o valor que está trazendo para o Brasil hoje ser um país, você ter a sua comida em casa e ter as coisas que você tem em casa, isso está relacionado à venda de commodities, inclusive de petróleo, tá? Essa é a realidade. A gente não sente isso na nossa mesa. Você hein? não... Sim, mas tudo que você existe aqui, ele está relacionado à venda daquilo que a gente vende para o exterior e você traz dólar aqui para dentro. Igual, por exemplo, o pré-sal não fez o Brasil virar uma nova Suíça, né? Mudou muito o Brasil, cara. Você não tem... Veja, todo o recurso que você tem aqui no Brasil, ele está vindo de venda de commodities, cara. O que o Brasil está exportando? O que o Brasil está vendendo para poder trazer recurso para o Brasil? Então, quando você tem uma quantidade daquela absurda de petróleo e você tem a maior empresa do mundo que entende tanto da extração quanto de uma possível defesa em um possível desastre ambiental,
e você fica atrelado a agendas que não necessariamente estão preocupadas em resolver o problema, isso é sério, cara. Porque por que a gente não pode colocar, então, na exploração do petróleo, já que o problema é ambiental, uma parte dos recursos como medida mitigatória para reflorestamento da Amazônia? Por que você não pode colocar lá, por exemplo... Só para proteger. Não precisa nem restaurar, sabe? Não fuder lá mais. Cara, olha só. É muita grana e dá para colocar medida mitigatória para tudo. Inclusive para transição energética. A gente não vai fazer a transição energética sem dinheiro. Isso não vai acontecer. Se você não tiver grana para investir, você não vai poder fazer a transição. As pessoas geralmente não entendem sobre a perspectiva do que é essa transição. Eles acham que simplesmente você botou um painel solar e as coisas vão funcionar. Não são assim. O petróleo ele ainda é usado. Se ele não for explorado pela Petrobras, ele vai ser explorado de canudinho por outras empresas que vão ali trazer poluição assim à torta e à direita. Isso vai ser um problema sério. Se essa renda não vem para o Brasil, se a gente não consegue colocar medida mitigatória para tentar resolver o problema, a gente vai acabar perdendo, porque mais cedo ou mais tarde, um outro governo, uma outra situação, um outro momento, essas empresas vão conseguir entrar aqui e não ter a mesma obrigação que a Petrobras tem, não tem o mesmo compromisso com o meio ambiente que a Petrobras tem. Isso tem que ficar bem claro para a galera. Ou seja, essa exploração ela vai acabar acontecendo e vai ser da pior maneira. Então, a política basicamente é essa. A política é você conseguir conciliar o que é menos danoso. E o que é menos danoso, na minha concepção, justamente está em você propor medidas onde você tira parte desse recurso e essa parte desse recurso sirva tanto para solucionar o problema quanto para trazer alguns benefícios. Reflorestamento da Amazônia, transição energética e mais um monte de outras coisas. Agora, a gente não vai mudar a nossa linha de produção energética sem recurso. Veja, hoje, o grande graal, o grande santo graal de recurso energético é a produção de um tokamak. Para quem não está antenado... Caraca. Para quem não está antenado no que é o tokamak... A China tem, né? Não tem. Não? Ainda não existe o tokamak. Olha o bom, hein? A China não tem, não, rapaz. Mas ela está bem próxima. Ela é o país que está mais próximo de conseguir isso. Talvez nunca consiga, tá? O que é o tokamak? O tokamak é um aparelho toroidal onde você tem o plasma de hidrogênio fazendo fusão nuclear. Você utiliza deutério e trítio, você aquece o hidrogênio, eles, ao ponto de uma energia muito alta, eles se chocam e formam hélio. Como o hélio tem a massa atômica mais leve do que 2 átomos de hidrogênio, isso significa que aquele átomo de hidrogênio, aquela matéria, virou energia. A gente está falando de uma substância, daquele plasma, que gera um calor que bate 20 vezes o calor do Sol. É um mini-sol no planeta Terra. É um mini-sol. É isso que isso que produz um tokamak. Ou seja, você tem um plasma chegando a 20 milhões de graus Celsius. Essa temperatura ela é o suficiente para que você consiga produzir, gerar turbinas iguais às usinas hidrelétricas ou as usinas que são as usinas nucleares fazem, no final das contas, que é passar uma água por ali, gerar aquela turbina, gerando a turbina você gera energia elétrica. Só que você está falando de uma quantidade assim de deutério e trítio suficiente para você gerar energia para abastecer uma cidade como Nova York inteira ou a cidade de São Paulo por um bom tempo. E o resultado dessa fusão do deutério e trítio é o hélio, que é uma coisa não poluente. Ou seja, a fusão nuclear é o santo graal que poderia resolver problema. Você teria, só para vocês terem uma ideia, a gente teria a produção de energia, cara, a preço de custo. O país que conseguir desenvolver o tokamak é o país que vai mudar configurações geopolíticas de tudo. Com certeza. Mas qual é o problema? O problema é que quando você faz esse aquecimento do plasma, gerando essa fusão nuclear a 20 milhões de graus Celsius, você não pode colocar isso numa panela, numa caldeira. Você não consegue manter aquela substância. Tem que estabilizar ela. Você tem que manter ela em algum lugar. Ela não pode tocar em nada. Se ela tocar em qualquer coisa, ela derrete. E como é que você mantém aquela matéria no mesmo lugar? Você tem gigantescos ímãs que tem que ficar o tempo inteiro se modando, equilibrando para que aquela matéria que vai estar se transformando em energia não se desestabilize e colhe em algum outro lugar. Ela precisa estar num ponto para gerar o calor, para que você, do calor, consiga fazer a movimentação de uma turbina depois utilizando o mesmo princípio que uma hidrelétrica.
aquilo é muito caro. Aquecer ao ponto de gerar o plasma é muito caro. Esses aparelhos são muito caros. Somente um país com um Estado muito forte, com investimento do Estado, porque nem fudendo uma empresa privada vai meter um centavo por uma coisa que não tem perspectiva de que se vai ser real ou não, porque não é assim que as empresas privadas fazem. As empresas privadas, elas visam lucro, só o lucro e tão somente o lucro. Os grandes avanços científicos, eles são todos feitos por ação do Estado. Só para a gente ter uma ideia, 95% das nossas pesquisas científicas, elas são feitas pela universidade pública e nem fudendo você tem uma universidade particular fazendo pesquisa científica. Não tem. E quando tem, é dinheiro do recurso público que foi para lá. Não vem com esse caô, não vem falar que a Estácio de Sá faz pesquisa científica, porque, pô, tu tá falando merda pra caraca. Não vai fazer, nunca vai fazer, nunca foi interesse do particular fazer, a não ser tirar a bolsa do governo para ganhar grana e pesquisa não vai fazer nem fudendo. Então, alguns países estão à frente do estudo do tokamak. A China é um deles, inclusive, ela conseguiu fazer o aparelho funcionar por 18 minutos. A Coreia é um deles, Estados Unidos é um deles. Se isso acontecer, veja, pode nunca acontecer. Tokamak, a fusão nuclear pode nunca acontecer dessa maneira. Mas ela pode acontecer de hoje para amanhã. Essa possibilidade existe. Essa é a única maneira que você teria, de imediato, tornando o ser humano numa exploração de nível 1. Exploração de nível 1, ou seja, nós conseguimos utilizar o recurso energético do nosso planeta ao suficiente. Isso seria ótimo, maravilhoso e tal. Pode nunca acontecer. Mas veja, a exploração do petróleo na Foz do Amazônia e uma grana voltada para a nossa pesquisa científica pode ajudar a gente a entrar nessa corrida. Porque do tipo, a gente é cachorro vira-lata pra caceta. Mas nós não produzimos aí os melhores aviões? Nós não temos a Embrapa, que colocou o Brasil de 1980 lá embaixo, na produção de grãos, ao topo. Nós não temos a Petrobras, que colocou o Brasil ao topo de exploração. Por que a gente é tão cachorro vira-lata? Nós não somos aí, se bobear, o primeiro na exploração da fissão nuclear, que é o que